Queridos telespectadores do programa EBD Jovem, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, do Rio Grande do Norte, e este programa é o programa EBD Jovem, programa que se destina ao estudo das lições bíblicas da classe de jovens da Escola Dominical das Assembleias de Deus. Este último trimestre de 2019 estamos estudando várias lições no livro de Atos dos Apóstolos e hoje vamos estudar a lição de número 9, que tem como título A Conversão do Centurião e de Sua Família. O texto do dia da nossa lição de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, que diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E a síntese da nossa lição declara o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, mas ama a todos igualmente. Muito bem, o programa EBD Jovem está apenas começando, convidamos você a continuar conosco. Queridos irmãos, a lição de hoje ela está baseada no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Esse capítulo 10 narra todo o processo envolvido na conversão de Cornélio e da sua família. O texto bíblico da nossa lição está aqui, vários versículos do capítulo 10 de Atos. Houve um equívoco aqui na edição da nossa revista, porque é Atos capítulo 10, versículos de 1 a 5, Atos capítulo 10, versículos 34 a 35 e depois do versículo 44 ao 48. Então não é versículo 33 aqui não. Onde está marcado aqui versículo 36, na verdade é o 44. Então Atos 10, 44 a 48. Então, essa lição de hoje trata da conversão de Cornélio, do centurião Cornélio. Diz aqui o texto 1, capítulo 10, versículo 1, que havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Esse centurião, esse é um título, centurião era um oficial do exército romano encarregado de liderar 100 soldados. Ele era encarregado de 100 soldados. E ele fazia parte da corte chamada Italiana. Uma corte era composta de 600 soldados, ou 6 centúrias. Então, no caso aqui do Cornélio, ele era líder de uma dessas 6 centúrias que faziam parte da corte chamada Italiana. Então, Cornélio era esse oficial do exército, comandava essa centúria romana, e ficava situada lá em Cesareia. Cesareia era uma cidade lá de Israel que ficava na costa do mar Mediterrâneo. Alguns anos atrás, quando eu fui a Israel, tive o prazer de conhecer Cesareia e conhecer e andar em várias ruínas da cidade antiga de Cesareia, onde está bem marcada lá a arquitetura romana. E esta cidade, situada às margens do mar Mediterrâneo, ela foi edificada por Herodes o Grande e era a metrópole romana da Judéia, lá de Israel. Então, esse homem, ele era romano, e Cornélio era romano e fazia parte do exército romano. Porém, ele era um homem piedoso, era um homem que tinha sede de Deus, era um homem que buscava a Deus, procurava conhecer a Deus, o Deus dos judeus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Diz aqui o versículo 2 que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Ou seja, não era só ele que era piedoso e temente a Deus, mas toda a sua família. E diz o escritor Lucas que Cornélio fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Observe que o escritor Lucas destaca duas qualidades importantes de Cornélio que demonstra a sua fé, que é uma demonstração de fé. Uma é que ele orava de contínuo a Deus, era um homem de oração que falava com Deus, e outra, era um homem de boas obras, ele ajudava e dava muitas esmolas
ao povo, apesar de ser um soldado do exército romano que dominava sobre Israel. Então, para vocês observarem que, embora aquela instituição, Império Romano, oprimisse Israel, dominasse Israel, lá tinha pessoas físicas, né? Tinha soldados, centurião, que era piedoso e que orava a Deus e que tinha sede de Deus. Então, nós vemos aqui que Cornélio era uma pessoa que tinha quase todas as qualificações de um prosélito, menos a circuncisão. Ele estava desejoso de conhecer mais a Deus e demonstrava sua fé, dando esmolas e fazendo orações. Então, a sua vida piedosa foi ratificada na visão que teve do anjo, quando o anjo apareceu a ele. Diz aqui a palavra de Deus, versículos 3 e 4, este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Então, o anjo apareceu a ele, Deus ouviu as orações de Cornélio, Deus se agradava daquela atitude de Cornélio. Diz o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, isso é muito importante, e aqui eu quero chamar a atenção da importância da demonstração da nossa fé através das boas obras, Efésios 2 e 10, Efésios capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, Cornélio, ele teve esta visão durante um momento de oração, e este anjo de Deus que apareceu para ele numa visão, ele diz que Cornélio ficou atemorizado. Cornélio estava ali naquela oração, mais ou menos 3 horas da tarde, e quando aquele anjo apareceu diante dele, chamou ele pelo nome, Cornélio, o que faz lembrar aqui quando Deus chamou Samuel, disse: Samuel, Samuel. Então, em razão da piedade de Cornélio, as suas orações subiram até o céu, mas precisava chamar Pedro em outra cidade, pois este lhe diria o que precisava fazer. Então diz aqui o anjo, quando o anjo diz a Cornélio: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus, em seguida o anjo diz assim para Cornélio: agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E o versículo 6 diz que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar. Então é muito interessante aqui os detalhes, todos os detalhes que o anjo revela para Cornélio. Cornélio, embora fosse uma pessoa que orava de contínuo a Deus, dava esmolas, e o escritor deixa claro que isso tudo era consequência da sua fé. No entanto, faltava algo mais para Cornélio. No entanto, ele não era, vamos dizer assim, completamente um cristão. Ele era um prosélito, vamos dizer assim, que não era circuncidado, mas ele precisava ouvir o evangelho verdadeiro, ele precisava ouvir a respeito de Cristo. Era uma pessoa religiosa, piedosa, no entanto, não conhecia a verdade plena do evangelho. Então o anjo manda ele ir procurar Pedro, ele manda ele ir lá para Jope, que também era uma cidade praiana, que ficava vizinho à atual Tel Aviv de hoje em dia, e ali diz o anjo que Pedro ia dizer a Cornélio o que Cornélio deveria fazer. Bom, assim a gente conclui o primeiro tópico da nossa lição de hoje. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já já a gente retorna para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco. Amados irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa EBD Jovem, estudando hoje a lição de número 9, a respeito da conversão do centurião Cornélio e de sua família. Já vimos no tópico 1
que ele estava orando aproximadamente por volta das 3 horas da tarde, quando um anjo de Deus apareceu para Cornélio e chamou Cornélio pelo nome, e disse a Cornélio que Deus estava se agradando das orações dele e Deus estava se agradando das esmolas que ele dava aos pobres, e Deus disse que ele precisava, Cornélio, apesar disso, Cornélio precisava ouvir melhor a respeito da palavra de Deus, a respeito da nova aliança, a respeito do Salvador de Jesus Cristo. Então, no tópico 2 da nossa lição, a gente tem aqui o título Reconhecimento de Pedro. Então, o mesmo Deus que falou para Cornélio, apareceu a Cornélio, deu uma visão a Cornélio, o mesmo Deus também se revelou para Pedro. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 10 a 15, diz que Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis na terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Então, Deus também deu essa visão a Pedro, sobre esse lençol cheio de animais considerados impuros pela lei, e aquela voz dizendo, a voz de Deus dizendo para Pedro: mata esses animais e come. E ele tendo resistência por causa da sua cultura, da sua religião, que não permitia comer animais imundos. E Deus fala claramente: não chame impuro ou não considere impuro aquilo que Deus purificou. Então assim Pedro teve esta visão. Os servos de Cornélio chegaram à casa onde Pedro estava. Em seguida, o Espírito Santo falou para Pedro. Nós vemos aqui, na continuação do relato, capítulo 10 de Atos, versículos 19 e 20, que enquanto Pedro estava pensando na visão, Pedro teve essa visão desse lençol cheio de animais, a voz dizendo: mata esses animais e come, não considere impuro aquilo que Deus purificou. E Pedro estava refletindo e meditando sobre esta visão, quando o Espírito Santo disse a Pedro. É interessante aqui o versículo 19, o Espírito lhe disse. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo revela. O Espírito Santo disse a Pedro: Simão, 3 homens estão procurando por você, portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. O Espírito Santo já tinha enviado aqueles homens lá a Jope, lá na casa de Simão, onde Pedro estava hospedado. E o tópico 2.2 da nossa lição diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, aquelas pessoas chegaram lá, contaram toda a história a Pedro, e Pedro se dirigiu até a cidade de Cesareia. Quando Pedro chega à casa de Cornélio, ali ouve toda a história, através de Cornélio. E ao ouvir o relato de Cornélio, o apóstolo Pedro declara o seguinte, versículos 34 e 35 da nossa lição: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então, a cultura judaica de Pedro era uma cultura muito exclusivista e achava que Deus só se revelava e só falava com judeus. E eles tinham os gentios como pessoas muito desqualificadas espiritualmente. Mas quando ele teve essa experiência, ele começou a mudar de ideia. E ele diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Muitas vezes, muitos preconceitos que nós temos são quebrados e são derrubados com uma intervenção divina, com uma experiência sobrenatural da parte de Deus. E aqui a lição que fica
para nós é que Deus não possui prediletos, nem favorece alguns em razão de sua nacionalidade, classe social, sexo ou raça. Deus ama a todos indistintamente. Os homens é que separa os seres humanos em classes, classifica por diferentes critérios, mas a Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus, todos nós estamos debaixo do pecado, todos nós somos carentes de salvação, todos nós precisamos de Jesus e Deus ama a todos indistintamente. Gálatas, no capítulo 3, capítulo 3 de Gálatas, versículo 28, diz que em Cristo, depois que as pessoas se convertem a Cristo, então não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ainda no livro aos Gálatas, capítulo 5, capítulo 6, versículo 15, a Bíblia diz: de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criatura. Então, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, senão o fato de ser uma nova criatura, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então Pedro ali começou a pregar, começou a falar o seu sermão, e ele aproveitou a oportunidade na casa de Cornélio e para pregar a palavra de Deus, porque foi para isso que Deus mandou Pedro ir lá, para falar o evangelho, para falar o plano de salvação para Cornélio, porque Cornélio até então não era salvo ainda, embora fosse uma pessoa que demonstrava uma certa fé em Deus, fosse uma pessoa que estava com sede de Deus, e Deus teve misericórdia dele, mandando alguém falar o evangelho. Isso também fala para nós da importância que temos de pregar. Não é porque a pessoa é religiosa e até faz boas obras que ela vai ser salva. Sem Jesus ninguém será salvo. Então não podemos perder as oportunidades que temos para testemunhar de Cristo. Pedro pregou a mensagem de Cristo, que perdoa os pecados de todo aquele que crê. Então não importa se é judeu, se é gentil, se é homem ou mulher, se é preto ou branco, que raça for, que condição for. A Bíblia diz em Atos 17:30, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Então essa é a mensagem que devemos pregar, de arrependimento para todas as pessoas. Muito bem, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo e já a gente retorna para o terceiro e último bloco do nosso programa. Continue conosco. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa EBD Jovem, estudando hoje a lição de número 9 deste trimestre, a conversão do centurião Cornélio e sua família, texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Toda essa história está narrada no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, e já vimos aqui que Deus teve misericórdia de Cornélio, revelou-se a ele, mandou que Pedro fosse lá pregar o evangelho para Cornélio, e diz a palavra de Deus que enquanto Pedro estava pregando, algo sobrenatural e extraordinário aconteceu. Essa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 44 a 46, ela é muito significativa e de grande importância para nós, para todos nós, para todos os crentes, especialmente para nós pentecostais, porque diz assim o texto bíblico. Vamos ler. Atos 10, 44 a 46. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, foi muito extraordinário isso que aconteceu, porque durante a pregação de Pedro, eles foram batizados no Espírito Santo.
assim como os apóstolos e os demais discípulos foram batizados no Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. E assim como lá no dia de Pentecostes, eles foram batizados no Espírito Santo e falaram em línguas estranhas, falaram noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, aqui também, em Cesareia, na casa de Cornélio, conforme Atos 10, 44 a 46, também todos foram batizados no Espírito Santo e eles passaram a falar noutras línguas e magnificaram a Deus através da glossolalia, e assim se cumprindo aquilo que Pedro já tinha falado lá no dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, Pedro disse assim: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, a promessa do batismo no Espírito Santo é para nós também, gentios. Não é só para os judeus, não é só para os judeus daquela época, daquela geração, mas das gerações futuras e para todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, esse foi um dos casos extraordinários de batismo no Espírito Santo, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, com a evidência física inicial de falar noutras línguas. Versículo 46 diz: porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Esse versículo mostra que a evidência, a prova material, a evidência física de que eles receberam o Espírito Santo foi o fato deles falarem noutras línguas. E eles foram batizados no Espírito Santo. Certamente, naquele momento ali, aquele povo já tinha aceitado a Cristo no seu coração, porque o batismo no Espírito Santo, a gente precisa entender que não é a mesma coisa de salvação. O batismo no Espírito Santo não é sinônimo de regeneração. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta, ou seja, diferente da regeneração. Embora Pedro não tenha acabado ali o sermão, mas certamente Cornélio e sua família, naquele momento ali, já tinha se convertido a Cristo. Eu mesmo, na noite que eu me converti a Cristo, eu estava assistindo um culto na igreja e eu já tinha decidido no meu coração de ser crente naquele dia, apenas esperei o final do culto para levantar minha mão durante o apelo. Mas antes do apelo, eu já tinha aceitado a Cristo e já tinha sido salvo. Então, certamente foi o que aconteceu com Cornélio e sua família. Eles já tinham aceitado a Cristo, já tinham crido naquela pregação de Pedro e, por isso, estavam aptos a serem batizados no Espírito Santo. E depois disso, depois que foram batizados no Espírito Santo, eles também foram batizados em águas. Versículos 47 a 48 diz que respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito? Então Pedro disse: olha, se eles já foram batizados no Espírito Santo, então não podemos recusar de batizar ele em águas. Eles receberam o Espírito Santo da mesma forma que nós também recebemos no princípio. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então a ordem para que eles fossem batizados nas águas era baseada naquele fato de que, se Deus batizou ele no Espírito Santo, por que nós, crentes judeus, cristãos judeus, vamos recusar batizar esses gentios em águas? Então, irmãos, o batismo em águas, ele simboliza a nossa união com Cristo e marca nosso ingresso na Igreja de Cristo. O batismo em águas é uma prova externa de arrependimento e fé em Jesus Cristo. É uma das ordenanças de Jesus para a igreja. Observe que aqui, nessa passagem aqui de Cornélio, são duas experiências distintas. Batismo no Espírito Santo é uma coisa e batismo em água é outra. Então, nós devemos, como cristãos,
procurar o batismo em águas, como também procurar o batismo no Espírito Santo. Para terminar, tópico 3.3 da nossa lição, a aceitação dos gentios. Os apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram que os gentios tinham também recebido a palavra do Senhor e questionaram Pedro acerca deste assunto. Então aqui, no capítulo seguinte, capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, versículos 15 a 18, Pedro relata o que aconteceu, dizendo assim: quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-se a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Então, o fato deles serem batizados no Espírito Santo também foi uma evidência de que eles já eram salvos e que deveria e tinham todo o direito de receber o batismo em águas. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, meus jovens, essa palavra é muito importante. Busque também o batismo em águas, busque o batismo no Espírito Santo. Se você creu no Senhor Jesus Cristo de todo o coração, não rejeite nem o batismo em águas e nem o batismo no Espírito Santo. Muito bem, chegamos ao final da nossa lição. Agradecemos a você pela audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor.